Nós vamos falar de famílias agora. Durante esse mês nós vamos focar nas famílias. Nós vamos enfatizar a família. Eu quero trazer alguma coisa para os irmãos essa noite que certamente não será novo, mas será uma boa lembrança para cada um de nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 1, os versos de 1 até o verso de número 18. Nós não leremos o texto de uma vez, nós leremos devagarzinho, parando em alguns momentos. Tem uma frase interessante, eu acho que quem usa, não sei se é dele, é o reverendo Ricardo Mota, que diz assim, que não existe família perfeita, mas não existe nada melhor do que a família. Família é um projeto maravilhoso de Deus, e a família não pode falir, porque Deus instituiu a família. Quando a família vem à falência, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem que não segue os princípios da família. E aí você vai dizer assim, mas família tem muito problema. Toda família tem problemas. Em todas as famílias acontecem coisas que eventualmente até podem nos assustar. Em todas as famílias há histórias tristes, há histórias alegres, histórias de dor e há histórias de superação, há histórias de perda e há histórias de vitória. Todas as famílias, mas não tem nada melhor do que a família. E quando nós seguimos a vontade de Deus para as famílias, isso é maravilhoso. E para que você não pense que só a sua família tem problemas, eu queria que a gente desse uma pensada na família de Jesus. Sua genealogia. Às vezes a gente tem vergonha dos antepassados e tudo, não precisa ser assim. Nós precisamos reconstruir uma nova história, uma bela história nas nossas casas, na nossa família. E Mateus começa falando do livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A genealogia já era importante para o povo judeu, mas se tornou ainda mais importante quando do exílio. E aí quando eles voltam do exílio e quando eles são espalhados, eles começam a dar mais valor ainda à genealogia, porque eles querem deixar claro para esse mundo que eles são o povo de Israel, eles são o povo de Deus, eles são os filhos de Abraão. Então a genealogia, a raiz, isso é muito importante para eles. E o texto começa dizendo que Abraão gerou a Isaac. E vamos ver o que tem na genealogia de Jesus? Abraão. Bom, Abraão é o pai da fé. Abraão é o amigo de Deus. Mas antes de conhecer a Cristo, Abraão era mais um caldeu que adorava seus deuses e não estava preocupado com o Senhor Jesus. É o Senhor que vem no encontro dele. E mesmo assim ele ainda não é um homem perfeito. Por 2 vezes ele mente e pede a sua esposa para que minta, dizendo que ela na verdade era sua irmã, porque ele tinha medo dos homens da terra e de que esses homens o matassem, tamanha beleza da sua mulher. E quando ele faz isso a segunda vez, ela já não estava novinha não. Eu fico pensando que esse árbitro devia ser mesmo muito bonito. E quando a gente olha para a vida dele, além disso, Sara sugere a ele, ou diz para ele, propõe que ele tenha um filho com a sua serva, com Agar. Ideia que ele prontamente tem. Então, mesmo depois de haver encontrado o Senhor, Abraão não é um homem perfeito. Mas ele está na genealogia de Jesus. Ele está aqui. O Senhor não escondeu isso. O Senhor não escondeu isso. Abraão gerou Isaac. De Isaac a gente não ouve falar de muitas coisas, mas ele comete o mesmo erro do pai, pedindo a sua Rebeca para que minta, quando eles vão para uma terra distante, e olha, diz assim, olha, mente, diz que você é minha irmã,
porque senão as coisas podem ficar complicadas, vão querer me matar por sua causa. Então esses homens casavam com mulheres bonitas, né? Deus dava a eles essas mulheres. E ele tem um outro erro, junto com a sua esposa. Ele tem um filho preferido. E a sua Rebeca tem um outro filho preferido. Ele preferia Esaú. Rebeca preferia Jacó. E isso traz muitos problemas para a casa deles. Muita confusão. Ok. Isaac gerou a Jacó. Jacó, nós pensamos na história. Jacó, aí nós vamos ficar o resto da noite falando das coisas de Jacó. Jacó compra os direitos de primogenitura do seu irmão. No que eu não acho que ele pecou, ele só se aproveitou de uma situação, ele era um aproveitador, mas ele era trapaceiro também. Ele roubou a bênção do seu irmão, se bem que a bênção, na verdade, já era dele, desde o ventre materno. Isaac sabia disso, mas Isaac tinha um filho preferido, e isso gerou mais confusão. E ele foi tratado como um sogro que era mais trapaceiro que ele. Mas Jacó era, de fato, complicado. Jacó gerou a Judá. E aqui tem um caso interessante e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar. Poucas vezes vão aparecer mulheres aqui na genealogia. A Pérez e a Zé. E você vai se lembrar que, como Judá tinha perdido um filho que era casado com Tamar, ele dá seu outro filho em casamento. O problema é que os próximos filhos, eles não querem cumprir o levirato, eles não querem dar descendência ao seu irmão. E todas as vezes em que eles tinham uma relação com a mulher, eles jogavam o sangue na terra para que não dessem filhos a ela. Deus se agradou disso, matou esses homens. E aí Judá ficou fazendo corpo mole. Não vou dar mais filho meu para essa mulher, não. E acontece algo muito estranho ali, que na verdade Judá, ele engravida sua própria nora, Tamar. Então ela tem a Pérez e a Zera. Mas o interessante na genealogia aqui é Pérez. Ele segue a genealogia, na verdade, perdão. Pérez gerou Esrom. Esrom, Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab, a Naasson. Naasson, a Salmão. Salmão gerou a Raabe. De Raabe, perdão, a Boaz. Não vou falar de personagem por personagem, porque senão vai ficar complicado. Mas nós nos lembramos de quem é Raabe. Raabe era aquela prostituta de Jericó que esconde os espias que tinham sido enviados para espiar a terra. E talvez alguém se escandalize, porque nós temos gente que mente na genealogia de Jesus. Nós temos sujeito que teve um filho com a própria nora na genealogia de Jesus. Nós temos agora uma prostituta na genealogia de Jesus. Talvez isso seja, para muitos, o motivo de maior escândalo. Mas Raabe está aqui. E o Senhor não põe panos quentes no negócio. E Raabe gera de Salmão a Boaz. E este de Ruth gerou a Obed. Ruth também não era uma judia, mas nós conhecemos a história, tem um livro inteiro dedicado a ela. É aquela mulher das Amonitas que vem e acaba se casando com um israelita. E Ruth está aqui na genealogia de Jesus. Talvez os religiosos da época olharem para essa genealogia e tivessem calafrio dizendo: é um absurdo, não era uma judia, era uma gentia. Mas ela está aqui. Ela está aqui. Bom, e a genealogia continua. Ruth gerou Obed, Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi é Salomão. Só que faz questão de dizer: da que for a mulher de Urias. Por que não disse de Betseba, ou simplesmente passou, mas não, da que for a mulher de Urias?
Salomão é filho de Davi, com a mulher com quem ele adulterou. Ele não é o primeiro filho morreu, mas está aqui, para que a gente saiba quem é. E o Senhor não teve vergonha de colocar todas essas informações na genealogia de Jesus. E nós sabemos que quando Davi não conseguiu pôr panos quentes do seu pecado, ele acaba matando eles. Não com as próprias mãos, mas ele é o mandante, ele é o culpado. Salomão, nós conhecemos, é o rei mais sábio, mas também é aquele que introduziu muita idolatria em Israel, porque se casou com várias mulheres dos outros povos, e cada aliança era celebrada com casamento, e cada uma dessas esposas veio trazendo seus ídolos. E Salomão, embora tendo tanta sabedoria, ele contribuiu absurdamente para a derrocada do reinado de Israel. Salomão gerou Roboão. Foi no tempo de Roboão que o reinado foi dividido, pela dureza do coração de Roboão. Ele foi ouvir o conselho dos seus amigos, jovens, e não dos conselheiros sábios. Roboão, Abias Arás gerou Josafá gerou Jorão, Jorão, Uzias gerou Jotão, Acás, Ezequias gerou a Manassés, Amon, a Josias. Se a gente for começar a contar, tem bons reis aqui, mas tem reis como Manassés que só a graça de Jesus. Mas todos eles estão aqui. Nenhum deles foi apagado da genealogia de Jesus. E nós vamos caminhar até chegar em José e Maria. Em José e Maria. Porque Jacó gerou José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, se chama Cristo. A descendência de Jesus vinda de Judá não é contada por causa de Maria, mas por causa de José. É José o cabeça. E engraçado que José muitas vezes na tradição aí reinante ele é colocado em segundo plano, ele é relegado a um plano inferior. Mas não é esse o comentário. O comentário é que quando a gente olha para a genealogia de Jesus, e a gente muitas vezes olha para nós, a gente quer esconder a nossa história de vida, né? Ah, minha família teve isso, teve aquilo outro. Mas não importa o que houve na sua família. O que importa é o que pode haver de agora para frente. É o que Jesus faz com as nossas famílias. Todos esses homens citados aqui têm uma história absolutamente linda, e as mulheres também, embora sejam menos mulheres. Se você voltar em Abraão, sim, Abraão não era um homem que estava disposto a obedecer a Deus, nem sabia que existia o Deus verdadeiro. Ele estava lá em Ur dos Caldeus, servindo os seus deuses, vivendo a sua vida, mas o Senhor vem ao encontro de Abraão. E Abrão se torna Abraão, pai da fé e o amigo de Deus. E apesar de ainda ter cometido erros depois do seu encontro com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, cuidou de Abraão. E Abraão é o pai de uma numerosa nação. E nele são benditas todas as famílias da terra. Isaac também foi cuidado pelo Senhor. Jacó só foi Jacó até se encontrar com o Senhor no Val de Jaboque. Porque de trapaceiro que era, se tornou Israel, campeão de Deus, o príncipe de Deus. O Senhor entrou na vida de Jacó, ele não é mais Deus. Com Judá é a mesma coisa. Pérez é a mesma coisa. Tamar é a mesma coisa. O Senhor vai entrando nas vidas e vai transformando. Cada um. Com Raabe é a mesma coisa. E aí nós já estamos lá no verso 5. Ela era uma prostituta, era, mas ela reconheceu o Deus verdadeiro, ela cuidou dos espias, ela pediu proteção, ela teve um sinal que aponta para Jesus, aquele cordão escarlate amarrado na janela da sua casa, representava já o sangue de Jesus.
cordão era escarlate, era vermelho. Raabe era, não é mais, deixou de ser. Casou-se com Salmão e agora é digno de estar na janta de Jesus. E gerou Boaz, e Boaz se casou com Ruth. Ruth que também não era, mas sua serva, sua sogra, Noemi, vai para a terra dela. Lá os seus filhos Malom e Quilion se casam com Ruth e com Orfa. Orfa talvez não tenha atingido o mesmo grau de compreensão do Deus verdadeiro de Ruth, mas é tão bonito quando a gente vê que Ruth não se separa de sua sogra e diz assim: o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus, e faça o Senhor como lhe aprouver, se só nós não nos separar. E ela usa: faça Javé ou Jeová. De algum modo o Senhor se revelou a ela através da família de Noemi. E agora ela está na genealogia de Jesus. Ela está na genealogia de Jesus. E ela gerou Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Um poeta, um rei, um fadista, um músico, mas errou na sua casa, na sua família. Mas Davi tinha uma coisa interessante: ele cometeu muitos erros pessoais, mas ele tinha, mesmo assim, um zelo tremendo pelo nome do Senhor. Ele se incomodava mais com a possibilidade de o nome do Senhor ser envergonhado do que o nome dele próprio. Isso foi agradável aos olhos do Senhor. Todos os homens, inclusive Salomão, depois de haver caído, quando chega no fim da vida, você vê que ele entende que precisa do Senhor mais do que tudo, e ele diz: olha, a suma é temer a Deus. Na sua velhice, ele se volta para o Senhor, ele fala da banalidade de todas as coisas desse mundo. Se nós não estivermos com o Senhor, e de fato ele se derrama diante do Senhor. Esse é Salomão. A história de vida desses homens aponta para a nossa história de vida. Não é que a gente tenha dignidade, mas o Senhor nos dá. Não é que a nossa família seja perfeita, mas o Senhor é poderoso para trabalhar nas nossas famílias, de modo que pode transformá-las, e transforma. O Senhor não quer que desanimemos das nossas famílias. Ainda hoje, quando você escuta esse sermão, você pode se lembrar: no passado a minha casa teve isso, teve aquilo outro. Hoje ainda tem gente assim, a gente assado. Mas o Senhor é poderoso para transformar e mudar a história da nossa família, como faz por gerações e gerações. E mesmo na família que seria contada como a família do seu filho Jesus, lembrando que Jesus na verdade não tinha sangue, material genético dessa descendência, mas era contado entre a descendência de Judá para cumprir a profecia. Mesmo assim, sendo ele o Filho de Deus, ele não se envergonhou nem se incomodou de ter todos esses antepassados com essas histórias de vida, por uma razão muito simples: toda vez que o Senhor entrou na vida dessa gente, essa gente foi mudar. E mais uma coisa: não importa qual é o histórico familiar que nós temos, o Senhor é poderoso para nos transformar. Eu outro dia eu falava aqui sobre a história da maldição hereditária. O que é maldição hereditária? A gente que acha que maldição hereditária é porque tem uma coisa enterrada lá debaixo da sua casa, fizeram um trabalho, uma macumba, não sei o quê, um feitiço, então a sua vida está atrasada. Isso só tem alguma valia sobre a sua vida se você não crê em Cristo Jesus e está enrolado com essas coisas. Porque se Cristo Jesus dá vida na sua vida, isso acabou. Não é por causa do nome que você recebeu que você vai estar amaldiçoado. O nome da mulher é Maria das Dores, então esse nome traz maldição. Se Jesus entrou aí, queridos, não faz. Acabou. Está cancelado, está anulado. O que tem que entrar na nossa vida é Jesus e a sua cruz. Que é maldição hereditária? Entende que é aquele comportamento que a gente vai aprendendo, vai recebendo, e tudo aquilo que a gente vai recebendo, mas tudo isso é cancelado lá na cruz. O avô era adúltero, o pai era adúltero, mas você recebeu a Cristo Jesus. Você não é mais.
O bisavô era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, mas você, ainda que seja ou que tenha sido, você recebeu a Cristo Jesus e agora não mais. Essa maldição é anulada lá na cruz. O Senhor é poderoso para transformá-la. Então, você não precisa viver com vergonha do que foi a sua família, porque quando Cristo entra, as coisas mudam. E nós não podemos desistir da nossa família, porque veja o histórico familiar de Jesus, e o Senhor transformou aquelas vezes. E homens indignos se tornaram dignos de entrar naquela genealogia. Não que fossem bons, mas por absoluta e livre graça do Senhor. E é essa mesma graça que transforma as nossas famílias. Então, deixe de pensar no que a sua família foi um dia, e pense no que ela pode se tornar. Deixe de pensar no histórico familiar lá atrás, e pense no que você pode se tornar agora para frente. Pare de pensar que Deus não é poderoso para mudar até traços e questões genéticas, porque Ele é. Ele liberta homens e Ele os transforma. A pior das heranças nós já recebemos, que é o pecado. Nós já recebemos a natureza pecaminosa, nós herdamos isso. E Jesus trabalha lá, transforma, muda, e a sua graça nos transforma de uma maneira especial. Se Ele é poderoso para nos livrar disso, Ele é poderoso para nos livrar de qualquer coisa. E Ele faz. E é bom que você creia, e é bom que eu creia, e é bom que nós creiamos. Ele é poderoso. E Ele faz. Então coloque sua família no altar. Pare de pensar que o seu avô era assim, o seu bisavô era assim. Toda família tem histórias complicadas. E muitas famílias têm histórias que preferem esconder. Mas vem o Senhor e expõe toda a história dos seus antepassados. Porque não é pelo que a sua família foi, mas é pelo que Jesus pode fazer com você. Não é o que a sua família foi, não é o que os seus antepassados foram, não é o que você é até hoje, que vão determinar quem você pode ser da agora para frente, quem a sua família pode ser e como a sua família pode ser. Mas Jesus é quem determina essas coisas. Essas coisas podem influenciar a sua casa, até o momento em que Cristo não entrou. Mas quando Cristo entra, então, queridos, a família pode ser um novo lugar. Quando a gente aprende a mecânica do funcionamento da família, nós vamos ver isso em dias posteriores, e quando a gente obedece a vontade do Senhor para a nossa família, queridos, nossa família é uma nova família. E ela pode ser uma nova família. Até quando a gente não tem família, o Senhor provê para nós uma família, e nós não somos mais iguais. Nós já não somos mais iguais. Hoje de manhã eu mesmo contava, sobre uma irmã que ficou tão triste porque perguntou sobre a minha mãe. Disse: não, minha mãe ela morreu quando eu tinha 7 anos de um acidente, e o meu pai já tinha ido embora naquele período, e ela ficou tão penalizada. Eu disse: então você é sua mãe. E eu ganhei tantas mães em tantas cidades, em tantos lugares. O Senhor não nos deixa órfãos e não nos deixa desamparados, e sempre houve quem cuidasse. E o Senhor provê para nós família. E o Senhor muda a nossa família de sangue também. E aqueles com quem nós constituímos família, Ele é poderoso para fazer. E Ele faz. Ele mudou Abraão, Ele mudou Jacó, Ele mudou Raabe, Ele transformou Ruth, Ele transformou Davi, Ele transformou Pedro, Ele transformou Paulo. Porque Ele não poderia transformar as pessoas da nossa casa? Ele pode. Às vezes não é no nosso tempo, às vezes vai levando um pouco de tempo, mas Ele é poderoso para transformar vidas e corações. De tal maneira que eu quero te desafiar a não desistir da sua casa, a não desistir jamais da sua família, mas a investir nela. E eu quero te desafiar
a se desvencilhar das amarras que às vezes te prendem. E sempre há alguém para nos dizer: você não pode mudar porque a sua casa é assim, você não pode ser diferente porque a sua família é assim. E sempre há alguém que tenta nos fazer retroceder baseado no nosso passado ou na nossa genealogia. Quando cheguei para a igreja mesmo, em alguns momentos eu ouvi de algumas pessoas: esse menino não pode ser convertido porque a família dele não é família de crente, é família de gente que está preocupada com outras coisas. As pessoas podem até nos julgar por causa da nossa família, mas o Senhor Jesus trabalha de um modo diferente. Não só nos transforma, como transforma nossas famílias. Quantas famílias foram transformadas nas Escrituras? A família do carcereiro, a família de Cornélio, a família de Raabe. E quantas outras famílias nós podemos contar? A família de Pedro, a quem Jesus depois cura até a sogra e ela com alegria vai servir. Deus trabalha com famílias. E nós somos os instrumentos que Ele usa para transformar nossas famílias. Eu quero te convidar a colocar a sua no altar do Senhor diante do Senhor. O Senhor é poderoso para reatar relações familiares. O Senhor é poderoso para mudar vidas e circunstâncias. O Senhor é poderoso para reconciliar pais e filhos. E na verdade, é isso que Ele espera que aconteça. Por isso, lá em Malaquias 4 está dito: e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e converterá o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso é um assunto que eu quero tratar mais à frente. Mas eu tenho certeza que muitas desgraças que nós vivemos hoje em dia é por causa da destruição da família, porque filhos não honram mais seus pais, pais já não querem mais viver com seus filhos, e nós estamos vendo isso. Que notícias aterradoras de pais que tem muita brincadeira, mas tem verdade. Pais que estão doidos para a aula voltar porque eu não aguento mais o meu filho. Conversando com uma pessoa ontem, ela disse assim: olha, eu estou ouvindo pais que estão dizendo assim: não aguento mais meu filho, eu espero que a aula volte logo. Como assim eu não aguento mais meu filho? São nossos filhos, são nosso sangue, são nossa herança, que nós precisamos moldar. Mas a família vai sendo desestruturada, e certamente isso traz maldição para as nossas casas. E então entra o vício. Então entram as drogas, então entra o alcoolismo. Na verdade, álcool e droga tudo é uma coisa só, tudo droga. Então entra a prostituição, então entra a gravidez num tempo indesejado, então entra o homossexualismo, então entram todas as perversões. Então alguém vai me acusar de homofobia, mas olha, está nas Escrituras e eu creio. Então nós precisamos investir nas famílias, ter corações convertidos. O Senhor te desafia nessa noite a crer que Ele é o Deus que mudou Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Pedro, Paulo, Lídia, a vendedora de púrpura, e Ele muda nossas casas. Não é o que nossas famílias foram que determinam o que nós seremos, o que a nossa família será, mas a graça de Jesus. Se a graça de Jesus nos alcançou a nossa casa, o passado é passado. É só história. É só para fins didáticos. Mas agora nós somos novos. E tem uma aliança que se estende à nossa casa e à nossa família também. Eu te convido a colocar a sua família no altar do Senhor. Seus filhos, netos, seus erros, seus acertos, para que haja reconciliação na família. Convido a curvar a sua cabeça, a pensar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre aqueles a quem você pretende e deseja abençoar. Vamos lá. Certamente há nomes na sua mente. Olhe por eles. Olhe por eles constantemente nesse mês todo e crendo que o Senhor é poderoso para operar no coração da sua família, seus filhos, da sua casa. É isso que nos move adiante.
Quantas vezes a gente sofre acusação dentro da própria casa? Você agora mudou? De jeito nenhum. Você faz isso, faz aquilo, fazia aquilo outro. Mas agora não pretende fazer mais. Em nome de Jesus. E confiar na graça dele. Que Deus nos dê a graça de sermos exemplo e instrumento de transformação da nossa própria família. Deus restaura famílias, restaura casas, casamentos, relacionamentos, filhos, relacionamentos de filhos com pais, relacionamentos de pais com filhos. Não creio. E vamos colocar nossas famílias no altar do Senhor. Eu quero te desafiar a orar pela sua família, seguindo os motivos de oração que nós estamos enviando todos os dias, que estão no nosso calendário de oração da família. Quero te desafiar a escolher alguém que não creu no Senhor, para você orar por ele, aquela pessoa que precisa de transformação, e num tempo oportuno, quando tudo estiver passado, nós vamos ter um trabalho especial para as famílias, você vai convidar essa pessoa. E o Santo Espírito de Deus, nós vamos crer, o Santo Espírito de Deus vai mover aquele coração, e aquele coração que nunca aceitou estar na casa do Senhor, vai aceitar em nome de Jesus. Nós vamos crer nisso e pensar sobre isso. Porque a graça que nos alcançou, nós precisamos desejar ardentemente que ela alcance o nosso ente mais querido. Então, vamos lá. Pai, nós queremos colocar nossas vidas nas tuas mãos. E nossas mentes estão postas no Senhor e em entes queridos. E o nosso coração foi tocado pela tua palavra. E nós queremos ser o Deus que transforma. Muda a nossa vida, muda a nossa condição. Que não fiquemos presos ao passado, mas que creiamos na tua graça e que nossos olhos sejam fixos no futuro, no céu, na eternidade e em Jesus. Que nós não deixemos que a nossa genealogia, nossos antepassados e nossos traços genéticos definam quem somos e o que faremos, mas que Cristo nos defina pela sua graça. E que sejamos instrumentos para transformar vidas e corações. Todos nós temos problemas de família. Há coisas estranhas que acontecem em todas as famílias. Mas o Senhor é um Deus que restaura famílias. E nós pedimos que o Senhor restaure. Restaure vidas, restaure relacionamentos, restaure casas. Restaure, Deus querido, corações. Converta corações da nossa casa, da nossa família. Filhos que precisam da tua conversão. Netos. Cônjuges, irmãos, tios, parentes, entes, avós, gente querida do nosso coração, que ainda não conheceu a graça, mas que a gente quer ver morando no céu com a gente um dia lá na eternidade. Nós nos entregamos a tua mão, Pai, no teu altar, e oramos em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. E que essa noite ela te desafie para ser instrumento de bênção na sua casa, instrumento de transformação. Ah, mas é difícil, é quase impossível. Não é. Onde o Senhor age, não é. Nós cremos no milagre.